Opa, bom te ver por aqui. Eu me chamo Gabriel, seu assistente pessoal para assuntos relacionados a Genshin e Impact. Nesse vídeo, eu gostaria de explicar para vocês as nomenclaturas do Genshin Impact. É uma das coisas que mais me perguntam quando eu estou conversando com jogadores novatos, quando eu estou ensinando as coisas. Eles perguntam vários termos que eu utilizo e que faz sentido para quem Faz sentido. Pra quem nunca jogou jogos, tem vários termos que são alienígenas, e mesmo pra quem já jogou RPGs ou outros jogos parecidos, os termos em Genshin eles não são equivalentes um para um. Então vai ser que as pessoas se sintam meio perdidas, tá certo? Eu quero começar aqui explicando o que é um main DPS, um sub DPS. Eu acho que essas são as duas coisas que deixam as pessoas mais confusas. Começando pela parte do DPS, DPS é uma sigla para dano por segundo. A sigla na verdade vem do inglês, damage per second, mas acaba que a sigla funciona igual em português como funciona em inglês, né? Então, o seu DPS é o personagem responsável por causar dano. Isso na maioria dos jogos. Para quem já jogou MOBA, sabe que para quem já jogou MOBAs normalmente tem um cargo no jogo chamado de DPS, né? E coisa e tal. Mas bem, o mas bem, é... só que no Genshin você vai ter os seus DPS divididos em duas categorias. Você tem o main DPS e você tem o sub DPS. O main vem do inglês, né, de principal, enquanto o sub, né, vem de secundário. No Genshin, quando a gente está falando de main DPS, a gente na verdade está se referindo ao personagem que ele vai ficar em campo dando dano. Normalmente, esse é o personagem que vai dar mais dano na sua equipe, afinal ele está em campo. E é por isso que a gente utiliza o termo de main DPS, né? Porém, de main DPS, porém, essa não é a regra. Não necessariamente se o personagem está em campo vai ser o personagem que vai dar mais dano na equipe. Por muito tempo tinha esse meme, né, de que em vários times com a Xiangling, quem estava dando mais dano na equipe, na verdade, era a Xiangling, não era o personagem em campo, né? Então, apesar de o main DPS não ser a Xiangling, é... apesar do main DPS não ser a Xiangling, ela causava mais dano, mas eu acabei me adiantando. Mas bem, se o main DPS é o DPS que fica em campo, o sub DPS é o DPS que fica fora de campo. Deixa eu ver aqui. É o DPS que fica fora de campo. Então vamos lá aqui, por exemplo, a gente tem aqui um... Deixa eu montar aqui o time do Nacional. É, o Raiden, Bennett, cadê? Xialing e Shinkyu, né? Então, por exemplo, nesse time aqui, a Raiden é a minha main DPS. E enquanto isso, a Xialing, como eu acabei de falar, ela é o meu sub DPS. Ela é o personagem que vai ficar fora de campo dando dano. Normalmente, o sub DPS, como ele tem um kit que ele fica fora de campo, normalmente ele não consegue aproveitar de todos os buffs, ou então ele tem realmente uma quantidade de dano inferior ao personagem que fica em campo, né? Tudo isso para balancear outros papéis que o personagem fora de campo costuma ter. A Xiangling é muito forte justamente por isso. Ela tem um dano muito alto, mesmo estando fora de campo. E aí, por conta disso, ela consegue ser o maior dano da equipe, mesmo sendo um sub DPS. Então, main DPS, sub DPS, apesar do termo apesar do termo dar a entender que o main DPS é quem dá mais dano e o sub DPS é quem dá menos dano, na verdade no Genshin main DPS é o personagem que está em campo, sub DPS é o personagem que está fora de campo. Você também vai ver o pessoal chamando isso de DPS on field e DPS off field, principalmente em inglês. A gente não vê tanto isso em português, mas se você for atrás de vídeo em inglês, você vai ver bastante gente se referindo aos personagens dessa forma, tá certo? Mas bem, esses são os dois papéis principais que deixam a pessoa na dúvida. Mas outra coisa que deixa as pessoas na dúvida também são o restante. Porque o pessoal costuma chamar os personagens de main DPS, sub DPS e suporte. E suporte é meio abrangente. Você pode dar suporte para o time de várias formas diferentes. Nesse time aqui, por exemplo, nós temos o Bennett e nós temos o Xingqiu,
tá certo? O papel do Bennett é, com a sua ultimate, né, prover uma cura e principalmente um bônus de porcentagem de ataque. Na verdade, eu acho que na porcentagem de ataque ele dá um bônus bruto de ataque. Exato, ele dá um bônus bruto de ataque. Então o papel dele é aumentar o ataque do seu personagem que está em campo, e dessa forma que ele dá suporte. Mas como eu falei, ele também tem uma cura, então ele também dá suporte, dando esse sustain para a equipe. Então a gente poderia chamar esses papéis, né, de healer e de buffer, né? Healer é curandeiro, né? E buffer é o que está dando um buff, não tem uma tradução literal português, né? Mas seria o personagem que está aumentando o status do seu personagem ativo, certo? Enquanto isso, nós temos o Xingqiu. O Xingqiu ele também é um suporte. Você poderia chamar ele de sub DPS, mas a verdade seja dita que hoje em dia o dano que o Xingqiu dá fora de campo ele é meio risório, principalmente porque ele é um personagem um tanto difícil de balancear os status, né? Porém, além do dano fora de campo dele, então ele poder ser chamado de sub DPS, o papel principal do Xingqiu numa equipe é aplicar raio fora de campo. Então ele na verdade é um aplicador elemental. Esse é um papel exclusivo do Genshin, né? Afinal, não tem muitos. Não tem. Se tiver outros jogos assim, não tem nenhum outro jogo tão famoso quanto o Genshin que se preocupa com a questão das reações elementais. Então, o papel do Xingqiu é garantir que o inimigo vai ter Hydro aplicado nele para você poder fazer as reações, seja de vaporizar, congelar, eletricamente carregado, etc. Então, o papel dele é garantir que você tenha elemento aplicado, né? E por conta disso, por ele ter essa grande capacidade de aplicar elemento nos outros personagens, que supostamente ele tem um dano menor. Como eu falei, a Xianling que é o ponto fora da curva, que ela tem muito dano, aplica muito e fora de campo, né? Então, esse é o papel do Xingqiu, é principalmente aplicar o elemento nos outros personagens, tá certo? Mas mas beleza. Então, o personagem fora de campo, ele pode dar dano, ele pode ser só um suporte, né? Suporte, entre aspas, lembrando que suporte não, como eu falei, não dá uma não explica muito bem o que o personagem faz. O personagem pode estar fora de campo, pode ser um curadeiro, ele pode dar um buffer, né? Se por um acaso, ao invés do Xingqiu aqui nesse time, na verdade, ao invés da Ryder aqui nesse time, eu usasse a Sucrose, né? Aí agora não é mais um Raiden, o Rational, né? Não é mais o Raiden National, é o Internacional Clássico, eu acho, né? Eu tenho aqui a Sucrose. Que nesse time aqui a Sucrose ela normalmente vai ficar em campo. Normalmente o que eu vou querer fazer vai ser ultar com o Bennett, eu gastei minha ult aqui, né? Voltar com a Xianling, voltar com o Xingqiu e eu vou ficar com a Sucrose batendo em campo. Por quê? Com os meus outros dois personagens, né, o Xingqiu e a Xianling, que são os sub-DPS do time, eles não precisam ficar em campo, eles podem fazer o papel deles fora de campo. Enquanto isso, a Sucrose é um personagem anemo, que por conta disso ela pode utilizar um dos melhores sets do jogo. Hoje em dia tá um pouco em decadência, mas é um dos melhores sets do jogo. Meu Deus, minha Sucrose tá sem uma peça aqui. Eu lembrei, minha Lama roubou uma peça dela temporariamente, que eu ainda não farmei os artefatos da Lama. Mas bem, pode usar aqui o set de Sombra Verde. Percebi que o meu jogo tá em inglês de novo, né? Peço perdão. Mas esse set aqui é o set de Sombra Verde, que quando você tá utilizando 4 peças dele, o dano da reação de redemoinho é aumentado em 60% e principalmente reduz a resistência elemental do elemento que você fez redemoinho em 40%. Então ela ao invés de ser um buffer, né? A Sucrose também é um buffer, mas por outros detalhes, mas principalmente por causa do set, ela na verdade é um debuffer, né? Ela está diminuindo a defesa do inimigo. Então, mais uma vez, suporte não é um termo muito claro pro que o personagem está fazendo, né? Mas além dela ser um debuffer, como ela tá em campo, ela também tá aplicando o tempo todo o elemento dela, no caso a Nemo. E aí, nesses personagens que eles ficam em campo, mas que o papel deles normalmente não é causar dano, é aplicar elemento, nós chamamos eles de drivers elemental, né? Eu não pensei numa forma legal de traduzir driver, mas o importante é você saber isso, que o papel dele é aplicar o elemento dele. Por exemplo, aqui eu separei um outro time para isso, né? A gente tem aqui, aqui, a gente tem um time aqui de Hyperboom com a Bárbara, Lauma e a Kukushinobu. Esse é o time que tá no banner atualmente, aqui no banner da Lauma, né? Tem um KV aqui no meu também, eu podia ter botado o KV aqui, eu esqueci do menino, tadinho, né?
Mas esse aqui é o time que está em campo. Nesse time, você vai utilizar a habilidade da Lauma, né? Vai usar a habilidade da Cookie e vai ficar com a Bárbara em campo atacando para poder aplicar Hydro, certo? Então nesse time aqui, a Bárbara ela é uma curandeira, ela vai estar curando a equipe com a sua habilidade elemental, com a sua ult, né? Mas o papel dela para fazer a equipe funcionar, na verdade, é estar aplicando o Hydro aqui para poder gerar semente junto da Lauma e por fim fazer o Hyper Bloom com a Kokishinobu. Tá certo? Então, nesse time aqui, você tem a Lauma, ou você tem a Bárbara como driver de Hydro, né? Você tem a Lauma com uma sub DPS dentro, e ela também é uma aplicadora dentro e fora de campo, né? A habilidade dela fica aplicando dele mesmo pela fora de campo. E você tem a Kokishinobu, que ela é uma healer e também é uma aplicadora elemental de Electro, e no caso ela que vai estar causando o dano da equipe de fato com as reações de Hyper Bloom, né? Então, de certo modo, dá pra dizer que ela é uma sub DPS, mas a verdade é que ela aqui tá com uma aplicadora Electro, acaba que o elemento dela causa a reação final, né? Mas bem, então esses são os termos utilizados em Genshin quando tá falando uma equipe. Você também tem dentro do grande guarda-chuva, que é o termo de suporte, né? Você também tem os personagens que são escudeiros. No caso aqui, por exemplo, a gente tem a Citlali, né? A habilidade elemental dela, ela gera um escudo, né? Então ela dá longevidade para a equipe, ao invés de com cura com, com o escudo, tá certo? Mas no mais é isso, né? Ah, lembrei, uma coisa que eu também não expliquei é que outro termo que tu vai vir junto, outro termo que vocês vão ver juntos de DPS são os Hyper Carry. Né? Hyper é de hiper, é de ultra, é uma palavra de enaltação, de engrandecimento, não estou lembrando agora o termo. Né? E carry vem do inglês, né? Carregar. O Hyper Carry é o personagem que ele está super carregando a equipe. E isso normalmente nos jogos estão se referindo a personagens que eles dão muito, muito dano, mas normalmente para isso eles vão precisar de um suporte muito grande da equipe. Normalmente eles têm começos, em outros jogos normalmente eles têm começos fracos, é por isso eles precisam de ajuda da equipe, mas depois que eles engatam, eles carregam a equipe sozinhos, né? E no caso aqui a gente tem, por exemplo, esse time aqui. No Genshin, normalmente a gente fala que o personagem é um Hyper Carry, normalmente quando o melhor time dele não tem sub DPS. Então a gente vê aqui, esse aqui é o time prêmio da Mavuica. A Shilone, se eu não me engano, se você tem essa C6 aí, essa C6 é melhor do que a Shilone, mas independentemente disso, esse aqui é o time prêmio da Mavuica, né? Você tem a Mavuica, aí você tem a Shilone, que ela é uma buffer de buffer, né? Utilizando o kit dela. O kit dela vai buffar a equipe e debuffar os inimigos. Você tem o Benedict de novo, vai buffar o ataque do seu personagem em campo. Você tem a Citlali, que ela vai gerar um escudo aqui e principalmente ela vai aplicar cryo nos inimigos para você poder meltar com a Mavuika. Então a equipe toda tá girando em buffar, debuffar e aplicar os elementos certos para a Mavuika poder dar o dano todo. E aí por isso que a Mavuika aqui é um Hyper Carry. Você consegue, entre aspas, fazer esse time de Hyper Carry para qualquer personagem? Consegue. O time vai ficar bom, o personagem vai conseguir dar muito dano? São outros 500. Então é um termo meio genérico, não é um termo tão rígido, meio complicado de você definir o que é Hyper Carry, mas normalmente é seguindo essas regras que você vai identificar um Hyper Carry. É quando o melhor time desse personagem não tem um sub DPS. Você tem aqui, por exemplo, um outro exemplo, cadê? Aqui, o time da Skirk. O time da Skirk, né, o quarto slot aqui, por uma margem muito pequena. Esse é o melhor time da Skirk, por uma margem muito pequena. A Mona, com a sua quarta constelação, é o melhor suporte, é o melhor personagem nessa posição. Mas esse aqui é o time prêmio da Skirk, né? Skirk, Furina, Escoffier e Mona, né? Nesse time, a Skirk, ela não é um Hyper Carry. Por que não? Porque você tem a Furina. A Furina, ela tá dando um buff pro time dela com o seu kit, com a sua ultimate, né? Mas ela também está aplicando uma boa quantidade de dano com a sua habilidade elemental. Mas na verdade, nesse time aqui,
o melhor artefato para Furina não é um artefato de dano, é um artefato de suporte para aumentar ainda mais o dano da Skirk. Sim, você tá certo, mas você também tem a Escofir, que o melhor artefato para ela nesse time ainda é um artefato de dano pessoal. Então, mesmo se você descartar a Furina, a Escofir ainda tá dando uma boa quantidade de dano. Ela também tá buffando a equipe, né? Eu não lembro agora se ela buffa ou se debuffa os dois. Mas ela, de qualquer forma, ela tá sendo um suporte para a equipe toda. Mas ela também tá aplicando uma boa quantidade de dano. Então ela também é um sub DPS, por isso que a Escofir é um personagem tão forte. Ela é um sub DPS, um buffer e uma healer, né? Tudo isso com o preço de não poder ter nenhum personagem no time que não seja Hydro ou Cryo, né? É um preço um tanto alto às vezes, mas ainda assim é um personagem que faz praticamente tudo, né? Lava, passa, cozinha, né? Então nesse time, apesar de tudo, apesar da Skirk ser o personagem com o segundo maior teto de dano no jogo, né? Ela não é uma Hyper Carry como a Mavuika, porque no melhor time dela você tem personagens que estão contribuindo com uma boa fração do dano da equipe, né? Bem, eu acho que é isso. Se ficou na dúvida, tem mais algum termo que é algum termo que eu não falei que você gostaria de saber o que significa? Ou então alguma coisa que eu expliquei e você achou que não ficou tão bom de entender, que ainda podia ser explicado melhor? Deixa aí nos comentários, podem me perguntar. Mais uma vez, eu sou o Gabriel, assistente pessoal de vocês para assuntos relacionados a Genshin Impact. Então, não hesitem em me perguntar, eu estou aqui à disposição. E é isso, espero que tenha ajudado e espero ver vocês numa próxima. Até mais!